tudo zen? Eu sou Rosane Ventura, professora de yoga, meditação, mindfulness, terapeuta holística e agora apresentadora do programa Positivecast Conexões da Rádio Positividade 104.5. Esse é um programa que vai te acompanhar nessa jornada de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de espiritualidade, de saúde, de bem-estar. São muitos temas ligados a esse universo tão vasto. Então, fica aqui o meu convite para que você embarque nessa jornada, para que juntos a gente possa aprender cada dia mais a se conectar com aquilo que realmente importa. E hoje eu estou aqui com a Cláudia Gomes, uma grande consteladora familiar, mas que eu tive a oportunidade de me conectar ainda quando eu era executiva, há mais de 15 anos atrás, e ela, assim como eu, fez um processo de despertar, vem nessa caminhada como terapeuta e com muitas especializações dentro desse universo holístico, e hoje ela vai compartilhar com a gente esses saberes dessa prática que vem tanto crescendo, não para de crescer, a gente ouve o tempo inteiro se falar em constelação familiar e nas transformações que ela promove. Eu mesma fui impactada positivamente e passei por alguns processos de transformação através da constelação familiar com Cláudia Gomes. Uma buscadora incansável de autoconhecimento. Desde 2015, vem estudando e se especializando em várias práticas, como Reiki, leitura de aura, coach, PNL, CNV, comunicação não violenta, para quem não sabe, Theta Healing, cura prânica, método da Louise Hay e psicoterapia holística. Mas foi na constelação familiar que ela realmente sentiu o chamado para poder trazer esse servir para a humanidade e sentiu que realmente era a caminhada que ia seguir. E ainda continua atuando no outro mercado assim como eu, porque a gente tem muitas forças, muitas habilidades, então a gente joga nas 15. Então, primeiramente, Cláudia, queria te agradecer por ter aceitado o convite para fazer parte desse programa, que estou muito feliz, né, de poder estar tendo essa oportunidade de trazer as pessoas que, de alguma forma, não só me inspiram, mas que também me ensinam, né, e que, de alguma forma, também me ajudaram no meu processo de transformação. Então, eu tive a oportunidade de ser constelada por você, e agora poder receber você aqui é muita felicidade. Ai, obrigada. Gratidão. Olha, eu vou te falar, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, ouvintes dessa rádio incrível da Positividade, que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, né, de poder estar trazendo o autoconhecimento. A gente, às vezes, fica ouvindo tantas coisas, né, Rô, e a gente sabe o quanto aquilo que a gente ouve, o quanto aquilo vai tomando da gente, né? Então a gente absorve, a gente acha que a gente se alimenta da comida, não, a gente se alimenta daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. Então o quanto vocês estarem ligados numa rádio como essa, vocês estão dando um passo lindo em direção a vocês mesmos. Então, parabéns por estarem aqui ouvindo essa rádio linda. Rô, gratidão por esse convite lindo. E tô aqui a serviço de vocês. Me diga. Cláudia, primeiro eu quero que você conte pra gente como é que começou esse despertar, como começou a sua caminhada com autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas olham pra gente e acham que é uma viradinha de chave, que é uma pílula, quando na verdade é uma jornada. Eu digo sempre que autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim. Verdade. E começou de algum lugar. Então eu queria que você contasse como que você chegou na constelação familiar, como foi o seu processo de despertar. Então, na verdade, é muito curioso, né, Rô? Porque muita gente que eu vejo, assim, que hoje está como terapeuta, ou enfim, ou está nessa busca, normalmente veio de um lugar de dor, de algum momento de dor na tua vida. E a minha foi quase um burnout. Trabalhava, sei lá, 15, 18 horas por dia, e chegou um momento que eu falei, vai dar ruim.
Eu literalmente já não sei mais quem eu sou, nem sei o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito, assim, de estar trabalhando que nem uma louca, isso aqui talvez não esteja mais fazendo sentido na minha vida. E aí, minha irmã, linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, virou pra mim e falou, acho que você está precisando de uma leitura de aura. Eu não tinha a menor ideia que era aquilo, mas eu falei, bom, beleza, tá ótimo. Marquei, e dali em diante, aí foi literalmente, sabe? Uma abertura para minha vida mais conectada com a espiritualidade, onde eu pude entender que a gente é muito mais, né, do só aquilo ali, daquela pessoa que nasceu, foi para a escola, sabe? Essa vidinha que teoricamente enquadram a gente, né? Mostrando que a vida é só Cérebro isso. reptiliano, né? Exatamente. A gente está aqui para comer, dormir, né? E é isso, e infelizmente a educação nossa nos traz mesmo dessa forma, olha, todo mundo tem que ser igual, então todo mundo estuda a mesma coisa e vê a mesma coisa, né, e colocar a gente dentro de um padrão. E aí a gente passa a vida inteira tentando atender essa demanda de fazer parte desse padrão, de que você tem que ser bem-sucedida, você tem que casar, e acreditando você tem que ter filho. nisso, né? Piamente, ali, né, agarradinha nisso. E aí foi quando eu literalmente, a partir ali, você leu aí toda a história, né? Eu comecei com a leitura de aura e aí foi... Porque quando você se abre para esse mundo, né, Rô, que as pessoas muitas vezes não conhecem, mas assim... É um mundo maravilhoso, de infinitas ferramentas, de infinitas conheceres, saberes. Eu chamo de tecnologias, porque viram as nossas tecnologias para o nosso bem-estar e saúde. É verdade. E libertação. Verdade. É isso mesmo. Então, assim, começou por aí... Só que aí foi isso, eu fui indo, conhecendo todas essas técnicas até que me deparei com a constelação familiar, quando eu fui assistir no Porto de Luz, que era um lugar aqui na Barra, que tinha coisa mais linda, e hoje em dia ele só tem de maneira online, não tem mais o físico, na pandemia eles fecharam, mas foi lá que eu conheci o Álvaro Dantas, meu mestre, lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, que foi a pessoa, assim, responsável por hoje eu estar aqui com todos esses saberes, sabe? E aí eu me apaixonei. O dia que eu vi ali uma constelação acontecendo, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque começa pela gente, né, Cláudia? Eu sinto que é isso. Você foi lá ser constelada. Sim, Não tinha a menor pretensão de um dia, provavelmente, se tornar consteladora. Porque assim, depois a gente vai, né, eu contar um pouquinho mais do que é a constelação mesmo, como é que ela acontece. Mas é isso, eu fui participar, eu fui conhecer, eu tava ali indo, ainda nem era pra constelar, era só, tipo, vou saber o que é isso aqui. Eu fui lá, tipo, assistir. Porque você pode, né, simplesmente assistir, que ela pode acontecer de forma online, presencial, mas enfim, depois a gente entra mais um pouquinho nisso. Mas eu fui assistir uma constelação, só que assim, primeiro que quando você assiste, a constelação, ela traz muito essa consciência de que nós não somos um só, né? Que a minha história, de alguma maneira, ela vai reverberar na sua história e na história de todos nós, que todos nós somos um, né, Rô? A gente está interligado de alguma forma, estamos todos conectados, né? Existe essa conexão entre todas as pessoas. Então, uma vez que aquela pessoa ali estava constelando, parecia de alguma forma que parte daquela história era minha. Então aquilo ali, você, no momento que acontece aquela constelação e você vê, né, algo surgir dali, uma revelação de algo que essa pessoa, dentro do sistema familiar dela, não tinha conhecimento, é uma das coisas mais lindas que eu acho que eu já vi acontecer na minha frente, assim. Então isso realmente me tomou de uma maneira que aí eu fui fazer a formação, e aí depois fiz uma segunda, e depois uma terceira. E aí a gente não para mais, né? E aí começou a escrever também sobre constelação, em livros, a pessoa começou a fazer os retiros, as vivências. É isso, e aí a gente vai, né? Workshops, enfim, atendimentos online, aí Instagram, graças a Deus eu conseguia atingir um número, né, legal de número de pessoas, então hoje em dia eu costelo... Foi um crescimento muito rápido, né, muito Cláudia? Rápido, porque muito eu rápido. lembro que quando a gente se reencontrou em um evento, você estava já com esse movimento com a constelação familiar, mas ainda tímida nos atendimentos, e na pandemia eu lembro que quando a gente se falou, você falou, Rosane, eu tô fazendo 50 milhões de atendimentos por mês, e aí, porque realmente a pandemia
foi um momento que mexeu com muita gente e que bom, né? Porque tem o lado positivo, mesmo dentro de um espaço de muita dor, sim, de muitas perdas. Eu sinto, assim, como a rádio também surgiu nesse momento de necessidade da gente olhar mais pra gente e ter mais consciência daquilo que a gente consome, eu sinto que também as pessoas começaram a se olhar mais, porque tá preso dentro de casa, não tem como fugir daqueles padrões, daqueles gatilhos, e isso vai gerando umas dores que com certeza fez com que muitas pessoas chegassem até você e chegassem até a constelação, né? Então aproveitando esse viés, queria te perguntar, constelação familiar, afinal, o que é? Porque assim, o que eu sinto? Está acontecendo um modismo em relação às práticas ancestrais, terapias holísticas, o próprio yoga, meditação. Nunca se falou tanto nisso. Verdade. E acredito que realmente a pandemia fez esse movimento crescer, se expandir. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a história do Netflix, quando foi, né, veio à tona, porque não se fala diretamente que tem a constelação familiar, isso, mas se vê um movimento ali, quem conhece um pouco já entende que aquilo dali é uma constelação familiar. É. E eu percebi que isso fez com que muitas pessoas também começassem a buscar, até por conta dos retiros. Sim. Quando eu falo que tem constelação familiar, que vai ter um conhecimento, como um workshop, as pessoas se atraem. Então, assim, pouco se sabe dentro desse movimento, porque tem muita gente falando na internet, mas o que é de fato? Né? Porque é uma terapia? É uma prática? Eu às vezes confesso que eu fico confusa. Não, então, é um movimento terapêutico. Rô, eu acho que assim, se a gente olhar a terapia, existem milhões de formas, né, da gente ter momentos terapêuticos. Então, assim, a prática em si, ela não se intitula como uma terapia, mas a partir do momento que você está se trabalhando internamente, isso não deixa de ser terapêutico, né? Sim. Então, assim, mas ela não é, de fato, a gente não entra nesse lugar chamando de terapia, e hoje em dia até o próprio conselho, né, de psicologia quis se posicionar perante isso. Então, assim, não é uma terapia. Embora até já tenha um discurso em algum momento que era uma terapia breve, né? Porque tem começo, meio e fim no mesmo dia. Mas a grande verdade é que assim, a constelação, ela nada mais é que uma prática, porque por trás, e aí depois eu vou entrar um pouquinho, mas por trás da constelação, você tem a filosofia sistêmica, que é de fato o que impacta a vida das pessoas. É elas que a gente vai falar das leis do amor, ela que literalmente faz uma transformação na vida da pessoa. O momento da constelação em si, que nada mais é a constelação, trazer para a consciência dinâmicas inconscientes que estão operando no nosso sistema. Vamos esmiuçar isso, né? Sistema. Pois é, vamos dar uma esmiuçada. O que acontece? Muitas vezes a gente não tem consciência de que você tá repetindo um padrão e que você nem sabe, assim, você não se dá conta, sabe? Que você faz o que você faz, como você faz, por que você faz. É uma coisa que é tão inconsciente que aquilo ali faz parte da sua vida e você nunca parou para questionar, para pensar, para analisar, mas, poxa, por que eu faço isso? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Então, assim, as pessoas não têm muita noção. Ela chega com uma dor. A pessoa chega, olha, eu tenho uma dor. Eu não consigo ter realização profissional na minha vida. Eu começo toda hora um novo curso e não consigo levar adiante. Algum aspecto da vida que pode estar travado? Todo e qualquer aspecto da vida, tá? Isso a gente também depois pode até dar uma esmiuçada, mas assim, qualquer questão que de alguma maneira esteja impactando a tua vida. Ponto. Isso já é, por si só, uma questão que você possa olhar dentro da constelação. Então, a constelação é isso. É você trazer para a consciência, ou seja, poder olhar ali no campo, e aí também eu vou explicar um pouquinho o que é o campo da constelação, mas é você poder olhar para aquele campo e através dos movimentos, de tudo que vai acontecer ali, você traz para a sua consciência e aí você fala, entendi. Então é por isso que isso está acontecendo, mas aí o que acontece? A constelação por si só, ela não vai resolver a sua questão.
Hoje em dia, por falta de conhecimento, as pessoas procuram a constelação, tipo assim, arranjei um salva-vidas. Me falaram que se eu for aqui, fizer isso aqui... A pílula mágica que as pessoas estão querendo Exatamente. Tudo vai mudar na minha vida. E não muda. Se você internamente não se comprometer com o seu movimento, e assim quando você ganha consciência, aquilo ali, você... tem uma opção, você pode continuar se repetindo, só que você já sabe qual é o resultado que você vai ter. Ou você, eventualmente, com aquela consciência, vai falar, bom, então tá, então a partir de agora, qual é a minha parte, né? Que movimento eu preciso fazer diferente do que eu vinha fazendo para eu poder ter um resultado diferente, né? Então, vamos lá. Então, trazer para a consciência, acho que isso já ficou claro, né? Essas dinâmicas, e as dinâmicas são isso, são padrões, são crenças, são situações na sua vida que vão acontecendo de forma repetitiva. E o sistema, o que é o sistema? Nada mais é do que aquilo que faz parte da nossa vida. Ou seja, desde nossa família, e aí a gente fala da ancestralidade, né? Ou seja, nossos pais, avós, bisavós, tataravós. E aí você pode olhar aqui e ir botando todos que vieram antes atrás de mim. Então é isso. Literalmente, a ancestralidade, a gente está falando de todas essas pessoas que fazem parte do seu sistema. Agora, quando você, eventualmente, você se insere dentro de uma empresa, por exemplo, essa empresa faz parte do seu sistema. Então, ali dentro daquele sistema, você pode ter uma dinâmica que está operando e que muitas vezes vai ser reflexo do nosso sistema inicial. Assim como quando você tem um parceiro, um companheiro, um marido, uma esposa, que você também assume aquele sistema. Exatamente. E depois que eu tomei conhecimento disso com você, eu passei e falei, meu Deus, a gente tem que pensar muito em quem a gente escolhe, porque a gente está concebendo, recebendo todo aquele sistema. Exatamente. No momento que você se junta, né? Você casa com uma pessoa e constrói um novo sistema, porque até então, Rô, quando um homem e uma mulher se encontram e aí, enfim, casam, eles ainda não são um sistema, eles ainda pertencem ao seu sistema original. No momento que eles geram o primeiro filho, aí então ali é criado um novo sistema. E se não tem filhos? Não é um sistema. Ah, é? Entendi. Na verdade, é isso. O Bert, ele olha de uma forma que, assim, não é um novo sistema, no sentido de que, assim, se não tem filhos, né? É um olhar do Bert que, assim, a propagação da vida se dá através da vida. Mas, quando a gente olha isso, e aí não trazendo a questão do sistema filhos, mas como honrar a vida que você recebeu... Você tem muitos filhos, né, Rô? Sim, não, porque como você entendeu? falou, por exemplo, da empresa que você trabalha o sistema, você não tem, você tem uma conexão, aquilo passa a fazer parte do seu sistema, um novo sistema que seja, mas você não tem um filho, não tem a vida diretamente ligada, por isso que eu te perguntei. Porque pois mas o que é honrar os pais, né? Que aí, enfim, a constelação nada mais é isso, que ela fala que a gente precisa honrar a vida que a gente recebeu. E aí, como que a gente pode honrar a vida que a gente recebeu? Se eu recebo uma vida e dou uma vida a alguém, é uma forma de honrar. Só que muitas vezes isso, a pessoa não quer ter filhos ou não pode ter filhos e tá tudo bem. Porque ela pode honrar dando a vida de outra forma, né? Exatamente. Que é o que eu enxergo. Dando vida a eventos, olha eu, dando vida a pois é, isso pode deixar lá. Dando vida a projetos, né, Rô? Olha a quantidade de pessoas que se impacta no mundo. A vida, né? Porque é vida isso, porque às vezes a pessoa tem a vida propriamente dita. Sim. Mas que vida é essa? Tem vida nessa vida? Muitas vezes não tem vida. Não. Porque a pessoa está em tanta inconsciência. Literalmente. Está em tanta dor, está ali tão embutida, né? Na própria dor dela, que ela, literalmente ela está passando pela vida, né? Ela não está conseguindo trazer a vida dessa forma, né? De você estar se realizando, trazendo... Que aí todo mundo hoje em dia fala muito de propósito e tudo, mas assim... No meu entender, o nosso propósito de vida é viver. Mas viver na sua plenitude, sabe? Literalmente fazendo do seu dia a dia, né? Uma honra mesmo de falar assim... Nossa, se hoje eu fosse embora daqui... Eu entreguei algo para o mundo, sabe? Eu deixei aqui uma historinha, né? Algo que possa, de alguma maneira, contribuir com a vida das pessoas. Então é isso. Essa é a forma. Agora, como sistema em si mesmo, você...
e o Igor, vocês até têm um sistema, porque o Igor já tinha filho, Sim, né? sim. Então, na verdade, vocês têm aí um sistema, sim, só que é isso. A mulher dele veio antes, então tem uma ordem de precedência que faz parte das leis, tem a filha dele. Então, tem toda uma organização de hierarquia dentro desse sistema, mas, de fato, vocês são um sistema, sim, porque ele já veio com um filho. Mas se nem ele nem você tem filhos, vocês são tidos como um casal, mas não necessariamente como um sistema. Entendi. Você tá falando de Bert. Bert é o criador. Pois é, né, gente? A gente fala assim, tipo, ai, tudo Bert? Tudo ótimo. Bert, nosso amigo, né? Não deixa Mas de ser. é isso, Bert Hellinger é o grande... Eu falo criador, mas se você pensar, o Bert foi uma pessoa, o Bert Hellinger e essa intimidade toda de Bert, mas ele foi quem alinhavou saberes que já existiam. Então, assim, por isso que, ele criou. Ele criou no sentido de que ele alinhavou, sabe? Vários saberes, e ele foi bebendo em várias fontes para ele chegar na constelação familiar. Olha, eu li uma frase que me tocou profundamente do Bert, algum Instagram postou, eu não lembro qual, que era uma imagem dele e estava assim escrito: eu não criei a constelação, eu as vi. E é de uma profundidade, porque, na verdade, antes de Bert existir, antes dele encarnar, que seja, cada um dá o seu nome, já existiam os sistemas, já existia a ancestralidade, já existiam todas essas conexões. Sim. Ele só, com outros olhos, percebeu, viu e trouxe vida para isso, para que isso pudesse se tornar uma tecnologia, uma ferramenta para que nós pudéssemos acessar e nos transformar. É isso, exatamente. Fazer uso. Porque, assim, muita gente, às vezes, por eu ser professora de yoga, não tem essa consciência, falar, ela não come carne, ela não bebe álcool, ela não, né? E eu faço um monte de coisa que pode ser vista como um errado. E eu era fumante. E muita gente, como você era fumante? Sim, eu era fumante. Mega viciada. Você também foi fumante, eu acho. Foi. E eu lembro claramente do dia que você me constelou, online, e eu achava que as minhas questões eram com a minha mãe. E, na verdade, ali veio a questão. Eu falei que quando era para trazer um problema, eu falei, nossa, mas o que eu vou trazer? Não tinha uma questão. E eu falei, não, tem sim. Eu quero me libertar. E se eu quero me libertar, eu não posso ter vício. Né? Isso não é liberdade, isso é prisão. E foi quando eu trouxe o cigarro e você me trouxe a questão com o pai. E, assim, eu digo que eu não acredito só em uma ferramenta, em uma prática, em uma terapia. Eu acredito na união dessas variáveis, desses elementos. E, obviamente, eu vinha num processo com o meu Japamala, fazendo muito mantra, fazendo os meus processos ali de oração mesmo, pedindo. Mas a constelação, ela veio e me trouxe essa consciência, né? Trouxe essa clareza, esse olhar da representação do cigarro para mim, que ele era ali o meu parceiro, o pai que eu não tive presente, o meu amigo, que era bem o que ele representava, porque ele não estava nos momentos de dor, nem nos momentos de angústia. Ele estava presente sempre nos meus momentos de prazer. Então, era justamente os meus momentos com os meus amigos, de conversa, e me ajudou muito. Mas eu sinto que muita gente tem dificuldade para ter consciência, às vezes, do problema. Qual é a questão? Né? E aí, nesse caso, pela constelação, como é isso? Acontece alguma orientação? Porque uma das dúvidas que eu tenho é, se a pessoa não acredita? Porque isso também, às vezes, são coisas que me perguntam, não, eu não tenho fé, eu não acredito nisso. Isso vai ter efeito sobre mim ou não? Como que é isso sobre o olhar da constelação? Aí eu vou lá, eu tenho uma questão com meu pai, com minha mãe, ou tenho uma questão com prosperidade, mas eu não sei se esse negócio aí faz efeito, não, mas vou lá. Como que é isso? Então, Rô, é até legal você trazer essa questão da religiosidade, né? Porque o que acontece? A constelação, ela cresceu muito nos últimos anos, mas assim, muito. Eu me formei em 2017, que a constelação já estava ali bem existindo, mas assim, de repente, sei lá, no Instagram não tinha tanta gente ainda falando sobre a constelação, já tinha, mas não tinha tanta gente.
Mas, assim, a constelação, a gente tem consteladores aqui. Meu mestre é formado, sei lá, hoje em dia já deve ter mais de 20 anos que ele é formado, entendeu? Então, assim, a constelação ela já está aí há muito tempo. Mas, digamos que 2017 para agora são 8 anos, né? Não, 7, 14... Não, 6 anos. 6, 7 anos. Que eu tô como consteladora. Foi um boom, Rô, foi um boom. E aí o que acontece que começaram muitas pessoas que fizeram suas formações também darem informações. E aí a coisa se abre de uma maneira, e aí é aquela coisa, né? Tipo, a pessoa se formou em constelação, mas ela tem uma conexão muito grande com a religião dela. E ela foi e meio que trouxe essa fala, né? Trouxe esse conhecimento da constelação, mas ela, de alguma maneira, ligou os dois. O Bert Hellinger, ou seja, o início disso tudo, embora o próprio Bert tenha sido um missionário, né? Ele foi uma pessoa que durante muitos anos fez várias missões, morou em tribos indígenas. Eu não sabia disso. Ele tem uma vida muito interessante. Então, assim, ele mesmo, ele nunca misturou a religião em si. Sim. Mas sim com a espiritualidade no sentido da gente falar desse ser supremo, do Criador, do divino, né? Do divino, sim, da força maior, como você queira chamar. Essa é a conexão que o Bert faz. Que é espiritualidade, que não é religião. Exatamente. E que para mim faz todo sentido. Claro. Mas tiveram pessoas que, ao longo delas, é que nem... tem gente que mistura, né? A sua religião, a pessoa é tão religiosa. Sim, mas eu digo assim, independente da religião, se eu não acredito, eu digo assim, eu sugiro para alguém, falo, olha, você pode estar fazendo uma constelação que pode estar te apoiando nesse processo, mas a pessoa, ela, não sei, tá bom, vou lá, porque eu tô aqui no desespero, porque muitas vezes é isso que acontece, a pessoa já não sabe ao que recorrer, e ela fala, vou, mas eu não acredito, ou tenho uma dificuldade para sentir. E eu falo desse espaço porque eu, assim, em alguns momentos, até já em campo ali, vendo o trabalho, eu tenho às vezes uma dificuldade, hoje, isso já está bem diferente, mas eu tinha bastante dificuldade para o sentir. E porque a mente, ela fica muito na razão. E quando você entra num campo, tem essa coisa do sentir. Completamente. Mas como que é isso? Isso está atuando no sistema da pessoa, independente se ela não está sentindo diretamente? Porque eu imagino que sim. Mas eu queria ouvir de você, óbvio. Não, pois é. Então, só terminando essas partes, assim, não tem a ver com religião, é completamente ligado à espiritualidade, sim, mas não tem a ver. Então, assim, a parte do acreditar, eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu te falo sinceramente, do fundo do meu coração, não acredita, vai ler mais. Sabe? Vai conhecer mais. Eu tô aqui, eu posso tirar suas dúvidas. Para estar aberto, para poder entendeu, Rô? Absorver você mais. Ir para uma coisa da qual você já tá assim, acho que isso aí nem funciona, você não tá botando tua energia ali, né? Você não tá se comprometendo. Você já tá indo de um lugar de resistência. Então, assim, acho que nem vale, sabe? Então então assim, mergulhe mais um pouquinho, vai ouvir um pouco, vai se interessar, vai procurar saber. Vai ouvir relatos de pessoas que passaram seus processos de transformação. Sabe? Para que você possa sentir no seu coração. Será que isso aí que essa pessoa falando funciona para mim? Vai funcionar no sentido que seu coração vai te levar para aquilo. Porque a nossa alma é sábia, né, Rô? A nossa alma, quando você para ouvir de constelação ou de yoga, seja o que for, a alma já tá ali, sabe? Assim, porque ela já sabe. Botando farolzinho pra você, sabe? Olha isso aqui, sabe? E aí você vai começando, aí as pessoas ficam... de uma hora pra outra começou a aparecer pra mim yoga sem parar no meu Instagram. Aí de uma hora pra outra apareceu... Não é? Mas assim. Então, assim... O algoritmo da alma. O Murilo Gun fala uma coisa maravilhosa, que tem o departamento do nada. Do nada aconteceu isso. Eu adoro essa história do Murilo Gun. Por acaso, o acaso. O departamento do nada, e aí ele fala assim, que chega lá, né, alguém no departamento, e aí, como é que estão as coisas lá no mundo lá? Ih, pessoal não tá ouvindo. A galera do nada, ó, conexão não tá entendendo, não tá com interferência, é maravilhoso. Mas enfim, então é isso. Então assim, se apropria, sabe, das coisas pra você.
isso aqui é interessante, vai lá e faz. A gente tem que parar um pouquinho disso, sabe, Rô? De ouvir o outro do que a gente precisa pra gente. Então, assim, bebe nas fontes, vai buscar o seu saber. Eu acho que exatamente porque a escola, né, nos falava isso, olha, engole aí história, geografia, matemática, ciência, e a gente não tinha opção, é isso, a gente aprendeu a que as pessoas digam que a gente tem que procurar, o que é bom pra gente, o que é interessante pra gente. E eu acho que esse é o movimento maior da espiritualidade que a gente está tendo nesse momento, que é isso. Cara, vai em busca daquilo que faz sentido pra você. Porque o que faz sentido pra você pode não fazer pro outro. E tá tudo bem. Então constelação não é bom pra mim, então é ruim. Não, não é ruim. Apenas pra você não tem um olhar para aquilo e tá aberto àquilo. Mas o outro tá. Sim. Né? E às vezes é um momento da caminhada também, porque até para fazer sentido, às vezes a gente ouve, e isso é uma fala que eu sempre trago, a pessoa fala, como você está dizendo agora, que eu sinto assim também, ver o que faz sentido para você. Sendo que às vezes, eu falo por mim, se falasse há 10 anos atrás para mim isso, eu não tinha consciência nem do que era sentido. Então, é uma distância tão grande que traz um desafio mesmo, de como trilhar esse caminho de poder curar essas feridas. Sim. Mas eu sinto que a consciência cada vez mais em relação ao que a gente recebe na nossa educação, seja na escola, seja de pai e mãe, principalmente. Sim. Assim como que a gente recebe quando a gente está na barriga da nossa mãe, que eu não tinha consciência disso. Muitas pessoas não têm mesmo. Eu não tinha. Eu fui ter consciência disso quando eu estava lá com tuberculose, que eu cheguei na minha primeira médica maravilhosa, holística, que ela me perguntou como tinha sido meu parto. E eu falei, eu não tenho filho. Não, seu parto, a sua mãe, como ela te teve? Ela te amamentou? O que você quer saber disso? Não, porque você sente, você carrega aqueles registros. E eu acho que quanto mais isso está vindo à tona, até com as redes sociais, com a tecnologia, as pessoas estão tendo acesso a isso, elas estão começando a ter consciência que se ela tem lá um pai ou uma mãe que ela tem um mau relacionamento que às vezes ela não quer resolver, ela pode até não querer resolver, mas saiba você que isso vai refletir. E aí você vai pagar o preço conscientemente ou inconscientemente, se vitimizando e achando que as coisas para você não dão certo, quando na verdade podem dar muito certo. Que você pode, né, desatar esses nozinhos. Então, quero que você me fale aqui, fale pra gente como acontece uma constelação, porque você estava falando aí. Eu sei do online, sei do presencial, tem um lance da água, dos bonecos com as pessoas. Como que é isso na prática, para quem quer ter uma noção bem beabá? Pois é, então, tem isso, né? Ela foi crescendo tanto que foram acontecendo novas maneiras de se constelar. Constela-se até com cavalos. É incrível também, sabe? Porque é isso, né? O cavalo, ele tem ali uma conexão com o homem, né? No sentido da gente poder chegar perto. Então, assim, de repente você não pega qualquer animal, porque é isso, tem animais que são selvagens, que você não vai conseguir. Mas o cavalo tem ali, e através dos movimentos do cavalo, eu até já assisti, mas enfim, né? Não sou consteladora, não uso esse método, mas a gente tem. Então, assim, basicamente, que eu conheço, a gente tem a constelação com bonecos, a tradicional, que são com pessoas, ou seja, a gente tem um grupo de pessoas que vão num lugar onde todos se reúnem, a gente se coloca em roda, as pessoas ficam ali, dentro então dessa roda é montado esse campo, que a gente chama do campo mórfico, que é um campo de informação. Isso não é uma coisa assim realmente tão fácil da gente, num primeiro momento, entender como assim, que campo, que informação é essa? Mas é isso, é como se hoje, Rô, a gente fala assim, sabe, tipo, suas coisas do iPhone tá tudo salvo na nuvem. E a gente não sabe muito bem que nuvem é essa, mas a gente, legal, não, tá salvo na nuvem. É um pouco isso, sabe? A gente tem um campo de informação que é como se fosse essa nuvem, onde toda a história da humanidade tá ali, nesse campo. E que a gente, através do nosso sentir, a gente pode acessar, se colocando nesse campo a serviço daquela constelação. Como um canal. Assim como o reiki, né? Exatamente. Ali. Você vai ali e assim, não estou recebendo aqui, enfim, né? Uma entidades. Não recebe nada, você tá ali dentro da sua consciência, normal. Só que quando você
se coloca ali a serviço daquele campo, ou seja, você tem uma pessoa que vem com uma questão, que é a pessoa que a gente chama do constelado, você tem o constelador, que vai fazer o trabalho da constelação, e essas pessoas que sentam em volta são os representantes, ou seja, são pessoas que foram assistir e que vão poder ou não, e eles que vão escolher se querem estar a serviço dessa pessoa que vai ser constelada como representante da questão. Então, uma pessoa eventualmente chegou com problema de que é isso. Eu quero parar de fumar, não consigo parar de fumar de jeito nenhum. E eu, sim, isso é um problema na minha vida. Eu tô vendo a hora que eu vou conseguir, né, ficar doente. Então, assim, eu tenho esse problema. Eu quero parar de fumar. Isso pode ser uma questão. E aí o constelador vai sentir e vai falar, bom, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer para o campo, que é esse lugar onde a gente, né, tem aqui a roda da constelação, vamos trazer uma pessoa para representar você e uma pessoa para representar o cigarro, por exemplo. E através desta constelação, através de movimentos, e esses movimentos se dão como? Do sentir. E aí é o constelador que vai estar ali o tempo inteiro conectado a esse movimento que está acontecendo, mas vai perguntando a esses representantes, o que você está sentindo? Né? Como é que está aí? Como é que está o seu corpo? E aí a pessoa vai passando informações e aí a gente, através das leis sistêmicas, dessas leis do amor, a gente vai olhando o campo ali, os movimentos que estão acontecendo, para que a gente possa trazer, então, essa consciência da dinâmica que está acontecendo ali. Então, assim, basicamente é isso. A constelação, ela é experiencial, Rô, sabe? Então, assim, é indizível, muitas tão vezes você tem que difícil sentir, você colocá-la em palavras, sabe? Do que acontece ali. Tem que experienciar, tem que vivenciar aquilo ali, sabe? Mas, assim, o que eu posso dizer é que é uma das ferramentas mais amorosas que eu, né, de todas que eu conheci e que fazem parte de mim, é a que mais eu vejo, assim, uma reverberação de amor tão grande, tão forte, sabe? E é isso, tanto que chama-se as leis do amor, sabe? As 3 leis que regem a constelação, e eu acho que é bom a gente falar agora um pouquinho delas. Mas é isso, assim, é um movimento literalmente de amor, sabe? E quando a gente olha, né, e vê que a pessoa está com alguma questão, a gente literalmente fala isso. Você simplesmente está desconectada da tua fonte, do amor. Porque todos nós somos pura essência de amor. E a constelação, eu acho que talvez isso tenha sido um dos maiores presentes que ela me deu, que a gente sai de um lugar de julgamento, sabe, Rô? Sai 100%? Não, impossível, somos seres humanos, não tem como a gente... A nossa mente, ela em 3 a 7 segundos ela já está julgando alguma coisa. Então, assim, falar que eu não julgo mais, mas assim, ela te dá um entendimento tão maior, sabe? Você não olha mais a pessoa como pessoa. A gente olha para a pessoa entendendo que tem um sistema por trás dessa pessoa. Então, se eventualmente ela ali está cometendo um ato, como eventualmente uma coisa assim, sabe? Tipo, matar, roubar, alguma coisa assim muito grave, muito séria. Você não olha aquela pessoa fazendo aquilo ali... De forma limitada, né? A gente olha com compaixão. Sabe assim? Exatamente. Você abre aquilo ali, você olha e pode imaginar o quanto essa pessoa está conectada à sua história para que ela possa estar ali agora fazendo o que ela está fazendo. Então, eu acho que... E isso porque o quê? Quando você entra no campo e aí você representa, por exemplo, um assassino e você entra em contato com a emoção, com a sensação corporal, tudo, do que essa pessoa estava ali naquele momento. Vivendo. É de um lugar de você falar, nossa senhora, sabe assim, meu Deus, o que essa pessoa, né, de como ela foi tomada para que ela possa fazer um movimento desse, porque assim, isso vai de encontro à vida, teoricamente, né, Rô? Então, assim, o quanto essa pessoa está num lugar de sofrimento para ela poder estar fazendo algum tipo de movimento nesse sentido, de roubar, matar, alguma coisa que possa comprometer não só a vida dela, como a dos outros, como sua família, né? Então, assim, tem muito movimento. Mas, então, assim, trazendo as 3 leis, a gente fala da lei da hierarquia, do pertencimento, equilíbrio, hierarquia e pertencimento. É isso. Então, assim, vamos começar aqui pela ordem da hierarquia. A hierarquia fala sobre ordem de chegada no sistema.
Então vamos lá, esmiuçando isso. Sistema, a gente está falando aqui, então, sistema familiar, né? Então a gente está falando dos nossos pais, e aí antes dos nossos pais vieram nossos avós, bisavós, tataravós. Então pronto. Então, quando a gente chega e aí a gente olha o sistema, aí a pessoa tem filhos, então pronto. Primeiro tem o pai e a mãe, e aí depois, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, e aí vai por aí por diante. Essa é a hierarquia. Então, pai e mãe. E é sempre bom lembrar que isso é uma coisa tão curiosa, que o seu pai, não necessariamente você consegue desvincular ele do marido da sua mãe. A gente olha e fala, né? Tipo, o meu pai é o marido da minha mãe. Só que assim, o marido da minha mãe tá ali, é uma relação deles. O Homem e meu mulher. pai foi quem me gerou. Sim. Então, assim, a gente não consegue muito separar isso. E aí a gente vê muitas relações onde, eventualmente, esse homem ou essa mulher, né, largou essa criança, ou não registrou a criança, ou desapareceu, ou não tá ali. E aí a gente começa a falar mal, por exemplo, sabe? Porque que seu pai é um absurdo, porque seu pai não presta, porque... O que acontece quando a gente fala isso? Literalmente o que você está falando é parte de você não presta. Porque se nós somos constituídos de pai e mãe, né? 50% meu veio da minha mãe, 50% veio do meu pai. E mesmo que inconsciente, provavelmente você entra em processo de rejeição. Claro. E mais do que isso, rejeição a si próprio. Sim, sim. Né? Porque assim, cara, se eu sou feito desse homem e essa mulher tá dizendo que esse homem não presta, então uma parte minha não presta. Óbvio, gente, isso tudo é de forma inconsciente. Sim, mas interfere amor assim próprio, autoestima. Nossa, desenrolar. É isso, sabe? Então, vamos lá, voltando. Hierarquia, ordem de chegada no sistema. Primeiro os pais, depois primeiro filho, segundo filho. E aí depois a gente pode entrar um pouquinho nisso, se você quiser, como questão. Mas assim, eu perdi um bebê. Eu anotei. Pois é, perder um bebê, você perdeu, mas então você teve esse bebê. E mesmo que ele não tenha nascido, ele faz parte desse sistema. E ele precisa ser reconhecido como parte desse sistema. Então, se a minha mãe, né, e meu pai tiveram, enfim, digamos, tem lá minhas irmãs, eu sou a terceira, né? Então, a primeira, a segunda, a terceira. E aí, de repente, antes de mim, entre eu e minha irmã, minha mãe tivesse perdido um bebê. Então, eu não sou a terceira, eu sou a quarta. E aí, o que isso pode, eventualmente, uma das questões que às vezes a gente vê. Uma pessoa que não se sente pertencente nos lugares, sabe? Vai pro trabalho, eu acho que sempre está sendo excluído, vai para... Peixe fora d'água. Muitas vezes, quando a gente coloca isso no sistema, a gente encontra essa informação. Às vezes as perguntas e as pessoas, não sei se perdeu ou não, e às vezes a pessoa se surpreende, tipo, nossa, mas como é que você sabe que minha mãe perdeu um bebê, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Ordem de chegada no sistema. Essa é a primeira lei, que é a lei da hierarquia. Aí você tem a lei do pertencimento, onde diz todos daquele sistema pertencem. É simples assim. Todos pertencem. Então, ótimo. Então, não tem tipo, porque meu avô, nossa, o meu avô tem uma história horrorosa, a gente morre de vergonha da história dele. Então, assim, a gente literalmente, ninguém mais da família fala com ele, esquecemos que ele existe, morreu, não existe. Muitas vezes também que eu ouço, assim, mulheres quando se separam e tem uma separação difícil, porque o falecido, puxa vida, você é viúva. Não. Falecido existe, mas, nem quero falar o nome. Sabe? Não tem exclusão. Assim como não tem excluir. Porque eu não quero sentir raiva. Não tem uma questão de querer, né? Não é querer, eu quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo. O sentir, ele é próprio, ele vem, né? Não é comandado por nós. Então não adianta, porque eu não quero mais, eu tenho horror a sentir raiva. Não, acolhe a tua raiva, né? Ela faz parte. Você pode escolher como você vai lidar com ela, né? Mas impedir que ela venha não tem como. É literalmente, né? E juntando ali uma bombinha que uma hora vai explodir. Então, assim, não existe exclusão. Eu vou jogar esse lixo fora. É fora dessa sala, mas assim, tá dentro do Rio de Janeiro, tá dentro desse prédio. Não existe fora, sabe? Então, assim, inclusão. A gente precisa incluir. Existe esse movimento. Né? Aqui no Rio de Janeiro tem a questão das favelas. As pessoas não querem olhar. Porque... Não adianta querer excluir e fingir que não existe.
isso de alguma maneira vai afetar com certeza, na vida de todos nós, porque não existe movimento de exclusão. A gente precisa incluir. Então, assim, essa é uma das leis que eu vejo que, assim, mais fortes. As 3 falam muito, mas, assim, a hierarquia, isso afeta muito a gente diretamente. A lei do pertencimento, e aí eu vejo ela como algo que abrange não só a nossa vida, mas como afeta o todo, né? Todos nós, quando a gente faz movimentos de exclusão de outras coisas. E equilíbrio. O equilíbrio, que aí a gente fala no dar. E aí, Rô, tem aqui uma palavra que o Bert ele usava muito, que é do tomar. E aí a pessoa fala, como assim tomar? Porque o que acontece? O receber, ele vem de um lugar onde a pessoa ela tá muito passiva, sabe? Tipo, olha, toma isso aqui, tá, obrigada. Ela não faz movimento, e aí muitas vezes aquilo ali para ela também até, ela acaba não dando valor àquilo. Então o que precisa? É você ter um movimento ativo, sabe? No que o outro vai te dar algo, você toma aquilo para você. E aí o que acontece? Se você me deu algo e eu tomo aquilo para mim, você ficou sem algo e eu fiquei com mais alguma coisa, né? E aí nisso eu entro num lugar que eu tô devedora da rua. Então, peraí, então eu quero também dar algo para que a gente possa entrar nesse equilíbrio. Só que aí o que acontece? Eu dou, mas eu dou um pouquinho a mais. Porque aí sim você fala, nossa, a Cláudia me retribuiu, mas ela ainda me deu isso. Não, então peraí, então eu também... Então, assim, esse movimento... E ele é muito importante quando a gente olha principalmente para um casal, né? O quanto é importante esse dar e tomar do casal. Só que aí a gente fala das leis e aí tem quando aquilo ali está em desequilíbrio. Então, eventualmente, se eu tive dificuldade de tomar a minha vida, por exemplo, dos meus pais, porque eu tenho lá milhões de senãos, né? De que ele não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, porque isso, porque aquilo, e tenho lá todos meu rol de reclamações. Então, o que acontece? Eu não estou tomando a vida dos meus pais. Porque eu estou aqui, literalmente, dizendo o que vocês me deram não é suficiente. Então, quando você faz esse movimento, isso vai impactar na tua vida. Então, a gente precisa... O primeiro movimento de tomar vem dos pais. E aí, o que acontece? Nós, filhos, a gente tem sempre uma sensação de que a gente deve alguma coisa aos nossos pais, né? E essa sensação está exatamente desse lugar. Porque eles nos deram o nosso bem mais precioso, que é a vida. Como é que retribui a vida? E aí é que eu falei. Ou a gente dá uma nova vida, uma forma da gente retribuir, ou fazendo algo de bom da nossa vida, né? Desenvolvendo projetos. É uma forma de honrar a vida, né? Sim. Honrar a própria vida. É isso, né? Literalmente, você está entregando projetos para o mundo. É uma forma, não deixa de ser um filho, com né? toda certeza. Que está aí impactando a vida das pessoas. Então, eu acho que, assim, dentro do equilíbrio, essa parte entre pais e filhos, a gente tem um pouco, sempre essa sensação de que a gente deve aos nossos pais. Então, a gente vê... Eu até devia ter trazido meus bonequinhos aqui. Eu pensei nisso. Pois é. Sentindo falta dos bonequinhos coloridos aqui. Eu poder aqui fazer as representações. Mas a gente pode usar aqui, ó. Se a gente bota aqui, a mãe e o pai, né? E essa pessoa aqui, digamos que aqui é a frente, né? Ela tá virada ainda para os pais, reclamando daquilo que não recebeu, daquilo que, sabe assim, ainda sente falta, daquilo que, enfim, de alguma maneira, né, tá ali doendo ainda. Essa pessoa, e aí, vamos lá, mãe, aqui mãe, pai, aqui a pessoa, né, que tá sendo representante, e eu sou a vida, tá? Uhum. Se essa pessoa tá aqui ainda, conectada a esses pais, ou ainda querendo tomar deles algo que acha, né, acredita que não recebeu o suficiente ainda, essa pessoa não está olhando para a vida. Então, essa pessoa está literalmente ainda conectada lá, né, com o sistema original, ou seja, os pais, e aí ela não está fazendo nada da vida dela. Ela está ainda aqui nesse lugar da reclamação, né, daquilo que faltou. Tá olhando então, também na melancolia do passado, né? Daquilo que deveria ter sido, em vez de olhar para o futuro. Não tá exatamente. E seguir. Não tá olhando para a vida, não tá olhando para frente, né? Ela tá literalmente dando as costas para a vida. Uhum. Então, quando a gente fala do honrar a vida, é isso, é de poder olhar aqui e falar: mamãe, papai, obrigada pela vida que vocês me deram. Foi o suficiente. E aí, gente, eu sei que Sabemos. é difícil,
que não é uma frase fácil, que a gente vai estar sempre, mas e você não sabe, Cláudia, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me abandonou, porque eu fui abusada, enfim, e aí vão ter um rol, né, de dores que a gente vai ter eventualmente em relação a esses pais, mas a grande verdade é essa, Rô, a gente tem uma escolha, a gente pode continuar olhando para os nossos pais e passar a vida inteira cobrando deles o que faltou, ou a gente pode olhar e falar, tá bom, eu agora sou adulta, eu agora posso dar conta, então eu tomo aquilo que foi possível para vocês darem como suficiente. E aí eu então olho para minha vida que está aqui e através desse olhar então, de olhar para a vida, eu dou conta de mim. Quando a gente está aqui, é o que a gente tem muito, que a gente ouve falar da criança ferida, né? Que a gente ainda está na nossa criança, ainda demandando aquilo que faltou dos pais. Só que a gente tem que lembrar que essa criança virou um adulto. E aí você precisa então olhar para sua criança e falar, olha, eu sinto muito por tudo que você passou, mas a partir de agora eu dou conta de você, o que você precisar. Então sempre quando a gente está nas nossas reclamações, nas nossas dificuldades, que a gente não está conseguindo lidar, é a nossa criança que está ali. E a gente precisa acolher e olhar para ela e falar, olha, eu sinto muito, mas assim, agora não tem jeito, né? Eles não têm mais o que fazer. Agora sou eu que dou conta. Então eu acho que quando a gente faz isso, Rô, e não é, por isso que eu falo, um movimento que, você fez esse movimento da constelação, pronto, sua vida se resolveu. Não é, sabe, Rô? A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, porque as nossas dinâmicas são muito fortes. Domingo agora, eu fiz 55 anos. Gente, sei lá, até meus 40 e poucos eu estava completamente emaranhada em todas as minhas questões, nas minhas dores. Então, assim, eu tenho muito mais tempo nas minhas dores, né, do que na minha consciência. Então, quando eu me vejo, muitas vezes, eu tô lá, abraçadinha de volta na minha dor. Só que aí eu vou lá e falo, não, vem cá, tá tudo bem, agora quem eu dou conta sou eu, sabe? Então, é um pouco isso. Então, acho que eu falei um pouquinho das 3 leis. Então, a forma de honrar ali os pais é agradecendo pela vida. E quando você tem essa relação, né, com o marido, com amigos, é isso, sempre lembrar de quando a gente toma algo, é importante que a gente saiba também dar algo em troca e sempre dar um pouquinho mais, para que essa gangorra possa continuar, né, fluindo, para ela continuar nesse lugar de equilíbrio. Porque a gente não para nunca, né, Rô? É isso. Perto do zero, né? Porque equilíbrio se parar 100% aqui, eu não acredito. Pois é, porque se parar aqui é que nem aquele lugar, né? Quando a gente vai lá no hospital, reza pra ficar aquele negocinho ali andando pra cima e pra baixo, porque se ficar um beijo, um abraço, partiu dessa pra melhor. Então, assim, o equilíbrio 100% não tem. Deixa eu te falar uma coisa que para mim foi uma grande virada de chave com a constelação e que eu sinto que também pelos relatos de quem chegou e passou pelo processo, né, de conexões, foi justamente perceber quando está fora do lugar. Eu não sei se você estava pensando já em falar disso, mas muitas vezes a gente acaba ocupando espaços, né, como filha, muitas vezes, de cuidar da mãe, de assumir uma responsabilidade até financeira ou de casa, e aí a mãe também fica no espaço de filha, daquela filha que vira mãe, e o quanto isso bagunça a nossa vida, sem que a gente tenha consciência, porque muitas vezes a gente está com aquele sentimento de que deve, e aí a gente não sabe de onde ele vem, como você está falando, e aí a gente acredita o quê? Que tem que entregar o melhor para a mãe, que a melhor forma de entregar, estou dando um exemplo, né, da mãe. Sim. A melhor forma de entregar para a mãe é fazendo tudo para ela, sendo a mãe dela. Como que é isso? Como que você pode trazer isso para o espectador, para o ouvinte, para que ele possa trazer para a vida dele esse questionamento que a constelação ajuda a gente a realmente começar a questionar um pouquinho por que eu ajo assim, o que isso interfere na minha vida, em qual aspecto que eu posso estar ali me bloqueando e não permitindo que eu avance porque eu não tenho essa consciência. O que você traz assim para a pessoa falar o que eu preciso olhar que eu posso estar fazendo que esteja fora do meu lugar, de filho ou de pai ou de mãe? Sim, então, vamos lá. Isso fala muito da hierarquia, que eu falei, né, da ordem de chegada no sistema. Então, são os pais e depois tem os filhos. Então, vamos lá. De repente tá aqui, gente, vai ser esses meus bonecos aqui. Tá aqui, né, a mãe e o pai, né? E aí você aqui, enfim, tá aqui a pessoa que a gente tá olhando a história, né? Qual que é a mãe? Bota a minha caneca, melhor, pra você não ter que ficar segurando dois, você ficar com a outra mão livre.
Então tá, verdade. Então pronto. Então, ó, mudou, hein, gente? Aqui mãe, aqui pai, e aí aqui a pessoa, né, em questão. O que acontece? Se eventualmente isso acontece, gente, de uma maneira muito inconsciente e ainda muito na infância, tá, Rô? A gente sai do nosso lugar durante a vida muitas vezes, mas a primeira vez que a gente sai do nosso lugar é na infância. Eu vou falar da minha história, tá, gente? Vamos lá. Então tem minha mãe e meu pai. Meu pai morre eu tinha 10 anos. E aí sai, então, meu pai. Quando ele sai, né, aqui, teoricamente, fica um lugar vazio. O que eu entendi? Opa, coitada da minha mãe, ela não vai dar conta dessa dor toda. Eu nem consigo olhar pra mim, porque a criança, ela tem esse sentimento de que ela... Não é à toa que criança adora se vestir de Mulher Maravilha, de super-homem, porque assim, ela tem essa coisa, sabe? De que ela acredita que ela pode dar conta daquilo ali. Então eu olhei um lugar vazio e falei, deixa comigo, que esse lugar aqui agora é meu. Quando eu saio do meu lugar, eu literalmente mexo com todo esse sistema aqui. Então a minha relação com ela passa já a não ser mais de filha, passa eu estar num lugar de que eu acho que, sabe assim, eu posso aqui... Que eu sei mais, às vezes, também. E aí você entra pra esse lugar de arrogância, de que, sabe assim, eu sei mais do que você. Então, assim, tem N questões que, se você olhou a relação dos seus pais, você julga a relação dos seus pais, acha aquilo ali um absurdo, eles estão lá casados há 20 anos, mas você tá achando um absurdo, há 10 anos que você tá falando pra eles se separarem. Lugar de filho não é pra entrar na relação de pais. Essa relação aqui é deles e é importantíssimo que a gente deixe com eles o que é deles. Se você entra no lugar, dá licença, peraí, dá licença que eu agora aqui vou intermediar essa relação aqui. É porque eles brigam muito. Não, mãe, não, fica tranquila, mãe, não, papai é assim mesmo. Pai, imagina, mamãe nem é tão boa assim, né? Eu seria uma mulher muito melhor pra você, mas não, pode deixar, tá tudo ótimo. Quem não se identifica, né? Já alguma vez na vida já não... Pois é, você saiu do seu lugar, entendeu? Rô, não é esse seu lugar. Se a relação deles está ali há 20 anos assim, eles se entendem assim. E por mais que dentro, né, do nosso conhecimento, daquilo que a gente entende como... não, mas isso aqui é que é certo. Certo pra você. Mas assim, o que é pra eles é um certo diferente do seu. E tá tudo bem. E aí a gente precisa aceitar esse lugar. Mas aí você fala, mas é meu pai. Por isso que eu falo, sabe? Que... esse casal aqui, ou seja, a mulher dele e a esposa dele, não é a mesma que o papai e a mamãe. Sim. A gente precisa aprender a separar isso, sabe? São os papéis, né? Desempenho. E a gente enfrenta, né? A gente desenvolve um monte de papéis, mas que interfere diretamente na nossa vida é isso, né? Basicamente, pai e mãe. Mas, então, assim, é muito importante, Rô, porque, assim, cada vez que você sai do seu lugar, você perde a identidade de quem você é. Porque se eu sou filha e eu entro no lugar de marido da minha mãe... então, eu já não sou mais filha. Aí, daqui a pouco, tô eu mandando na vida da minha mãe, dizendo pra ela o que tá certo, tá errado, pra onde ela pode ir, pra onde ela não pode ir. Você saiu do seu lugar. E aí não sabe por que um aspecto da vida, às vezes, está atravancado. Isso eu queria que você trouxesse, porque eu sinto que é uma curiosidade que, às vezes, faz com que as pessoas busquem despertar, não porque elas querem mexer naquilo. Porque como elas estão fazendo, às vezes, está certo. Não quero mexer nisso. Mas quando elas tomam consciência que elas não conseguem ter um relacionamento amoroso saudável, ou que aí eu ouço muito isso. O dedinho podre. Tem dedo podre. E não sabe que isso está ligado a alguma questão com o pai ou com a mãe, ou ligado à questão profissional, ou ligado à prosperidade, em relação com o dinheiro. Se você puder trazer assim, de uma forma bem didática, olha, questões com o pai, vai interferir diretamente nisso, ou pode interferir, e com a mãe, eu sinto que é algo que pode fazer com que as pessoas, né, se abram um pouquinho mais para essa... Eu gosto sempre de ter muito cuidado, porque assim... não tem uma matemática, sabe, Rô? Tipo, 1 mais 1 é 2, não. Pois é, né? A gente tende a estar sempre buscando uma fórmula. Então, assim, não e eu tenho muito cuidado nisso, principalmente, enfim, né, no meu Instagram, quando eu trago alguma informação, de não roteirizar, sabe, assim, então... Mas tem, de fato, o Bert tem umas falas, né, como aquela... fumar é tragar o pai, né? Toda vez que eu coloco isso no meu Instagram, é uma chuva de pessoas, tipo, como assim? Que absurdo! E assim, então sempre, se eu tenho algum tipo de vício, a minha questão é com meu pai? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser, existe uma grande possibilidade que sim, mas não necessariamente. Então, assim, eu não gosto muito, sabe,
deixar assim muito organizadinho isso. Tipo, pode ser, mas né? de alguma forma, é isso, assim, questões, vamos abranger um pouco mais, questões ligadas à mãe. Se a gente parar para pensar, o que é a figura da mãe, né? A mãe foi quem ficou ali com a gente durante pelo menos 7, 8, 9 meses com a gente ali dentro, nos nutrindo. Então a mãe tem a ver com nutrição, a mãe tem a ver com fertilidade, a mãe tem a ver com a prosperidade, a mãe tem a ver com essa com parte emocional da nutrição também, talvez. Sim, né? sim, porque a parte, né, toda ligada à nossa emoção, exatamente por isso, porque a mulher, ela tá envolvida com essa criança, né? Então a mulher, ela tá ali durante aquele tempo todo envolvida, depois tem um momento aqui da nutrição, e aí depois o pai, a partir de e aí a gente fala ali, sei lá, de 3 anos em diante, que é quando a criança já tá andando, né? O pai pega a mão e leva para a vida. Então, o que nos leva para a vida? É a parte profissional, né? A parte da nossa profissão. Então, tem algumas coisas, sabe, que a gente pode olhar ali. E quando a gente fala essa questão do vício que pode ter a ver com o pai, muitas vezes a questão pode até ser com a mãe, porque a mãe é que nega esse pai para essa criança. Então é uma raiva da mãe, é como se ela, sabe assim, a criança entrasse num lugar de tipo assim, você não me permite amar esse homem. Então eu tenho uma questão com a minha mãe, só que assim, reverbera no pai, porque esse pai aqui não pôde ser presente. Então assim... É porque é muito profundo e complexo também. É muito profundo e complexo, sabe, Rô? Então assim, é cada caso, mas sem dúvida nenhuma, é um pouco isso, é você trazer esse olhar de que a mãe é quem envolve, é quem nutre, é quem dá a vida, né? E aí, literalmente, o pai, então, tem um momento que leva para a vida. Então, muitas vezes a pessoa tem ali uma dinâmica de uma dificuldade de profissional. Só que aí o que acontece? A dificuldade profissional, de repente, pode não necessariamente ser com o pai, mas assim, o pai eventualmente pode ele não ter prosperado na vida, ele ter tido uma vida profissional confusa, aí você vai olhar o avô também, aí você vai olhar. E aí o que acontece? Aqui, interiormente, essa pessoa fala, papai, por amor a você, eu não prospero também. Porque como é que eu vou ser maior que meu pai? Sabe? Porque a gente tem isso, quando eu falo da hierarquia, os pais são os grandes e os filhos os pequenos. Então, internamente, a gente tem esse saber de que assim, como é que eu vou ser maior que meu pai? Como é que eu vou ser maior que a minha mãe, sabe? Como é que eu posso ser melhor que eles? Então, assim, existe um movimento que você, por amor a essas pessoas, ou aqueles que vieram antes, vai comprometer a própria vida. Sim. Então, eu sinto que a constelação, ela veio nesse momento exatamente, sabe, para trazer esse olhar de que, assim, a gente não precisa, porque aí as pessoas já devem estar assim, tipo, então pronto, né? Ferrou, já vi, meu pai, já vi, ó, parei aqui, vou ficar assim olhando pro teto, porque vou dar certo na vida, não. Não, é pelo contrário. Uma vez que você ganha consciência disso, é você olhar para eles e, em vez de entrar nesse lugar inconsciente de falar, papai, por amor a você eu não prospero e não vou, né, profissionalmente adiante, é de você poder olhar e falar assim, apesar de isso ter acontecido na vida de vocês, eu agora escolho fazer diferente. E eu peço, papai, que você me abençoe para que eu possa fazer diferente. E aí você sim vira, se despede, né? Se despede nesse sentido. Se libera, né? Se liberta desse pai, deixa a história dele com ele e você tá livre para criar a sua própria história. E essa que eu acho que é a grande questão. Que enquanto a gente está emaranhado, que é o que a gente fala, né? Com as nossas dinâmicas, enfim, da nossa vida, do nosso sistema, a gente não se sente livre para poder ir adiante. E muitas vezes, você falou, né, dos pais, tipo, a mãe que está ali o tempo inteiro, né, tipo, jogando as suas expectativas em relação aos filhos, né? A sua criança ferida também, porque a mãe também tem a criança ferida dela. É uma sequência, né, de crianças feridas se relacionando. Exatamente, Rô, entendeu? Essa é a questão, é que eventualmente, talvez, você vai olhar, essa pessoa perdeu a mãe cedíssimo. E aí o que acontece? É o espaço da dor que você fala tanto. Ela vai buscar nessa figura aqui a mãe que faltou para ela.
E aí a criança, por amor a essa mãe, vai se colocar nesse lugar sim. E daqui a pouco está essa pessoa fazendo o mundo para poder sustentar essa mãe, porque essa mãe ficou lá na criança dela. Essa mãe até conseguiu casar, até conseguiu ter filhos, porque muitas vezes, quando essa mãe teve alguma questão muito séria com a mãe, às vezes ela não consegue nem ser fértil. A fertilidade pode muito estar nesse lugar, né? Então a pessoa às vezes nem consegue ter filhos. Por quê? Porque ela tem uma dinâmica ali com a mãe de rixa, sabe? De enfrentamento, de que essa mulher não é boa o suficiente, que eu sou uma mulher que sou muito melhor pro meu pai do que ela. Possivelmente você vai poder ter um problema. Não está permitindo que ela ocupe o espaço dela. Então, e aí é isso, aí volta pro lugar dos seus lugares, né? Que todos nós temos um lugar do nosso sistema e a gente precisa estar consciente disso o tempo inteiro, Rô. Porque se eu tô fora do meu lugar, no meu sistema, eu vou estar fora do lugar em todos os lugares que eu chegar. Numa festinha, no trabalho, no clube, aonde for, sabe? É uma busca por harmonia, de certa forma, né? Como se você equilíbrio. estivesse reorganizando. Sim. Mas o nome constelação familiar, o Bert, a tradução é colocar em ordem. Ah, maravilhoso. Porque me traz isso, harmonia. Você reorganizar as isso, caixinhas. Literalmente botar em ordem, sabe? Então, assim, tem muitas dinâmicas, né? Se a gente pegar qualquer... Esse é um tema que dá pra ficar muitos dias. Podia aqui, ficar horas falando. Mas, gosto. de alguma maneira, é isso, assim. Basicamente, se você estiver atenta o tempo todo nessas, sabe, assim, será que eu estou incluindo ou excluindo? Será que eu estou no meu lugar? Né? Como é que tá essa minha relação de troca? Cara, só isso já vai te colocar num outro patamar na tua vida. Por isso que acaba virando uma filosofia de vida e que é um processo de uma jornada de autoconhecimento, porque você começa a entrar em contato com a sua história e com a história dos seus ancestrais naturalmente. É a sua história também. Sim. E conforme você entra em contato com isso e vai para esses questionamentos, você começa a ir para um espaço, eu sinto, de... A consciência vai trazendo muita liberdade, muito plenitude muitas vezes, mas também traz um peso de responsabilidade muito grande. Porque conforme você acessa, a ignorância vai reduzindo, né? Vamos dizer reduzindo, porque todos nós somos ignorantes em diversos aspectos. Conforme a gente vai avançando no conhecimento, a gente também... Eu lembro de uma frase só maravilhosa, depois que a gente vê, não dá para desver, né? Não. Então, realmente, você passa para um lugar que agora que você tem essa consciência, você vai continuar agindo no lugar da criança ferida ou você vai tomar o seu lugar na vida como adulto, se conscientizar, né? Que... não tem nada fora do lugar. O pai e a mãe que você tinha que ter são os que você tem. Cara, são os pais perfeitos pra você, assim, você achando bom ou ruim, sabe? E é isso, aí é uma questão, você quer ficar brigando com a vida, né? Com a sua própria vida, ou você quer, tá bom, sabe assim, joga a toalha, né? Paciência, se é isso, então tá, então é isso. É uma questão de autorresponsabilidade, sabe, Rô, é o que você tá falando, e que pra mim isso foi a maior virada de chave pra minha vida. Quando eu falei, sabe, tipo, então peraí. Eu tava crente que assim, eu tinha que ficar aqui, né, culpando meu pai que desapareceu, né? Não é isso não? Agora é comigo? Então, assim, por um lado, te dá uma coisa que você fala, cara, então agora é comigo. Então agora deixa comigo, entendeu? Tua vida é minha, né? Agora eu escolho. Agora eu faço Senão as minhas escolhas. Lá, sua exatamente. Vítima, sua coitada. No lugar da vítima, no lugar da pobre coitada, com aquela raiva, né, que você não sabe lidar e querendo estar aqui, brigando com o mundo, brigando com a vida, brigando com os pais, brigando. Pode ficar nesse lugar? Claro que pode. Eu acho que assim, tá todo mundo aí livre. Isso é que eu acho lindo. A constelação, Rô, até tem tido um certo movimento assim contra a constelação, porque às vezes pegam frases do Bert Hellinger, isoladas, como tudo. Né? Isoladas, como a gente vê em várias outras coisas, e toma aquilo ali como verdade. E aí daqui a pouco o homem já está sendo nazista, já vira. O que acontece? Não é questão que ele é nazista, ele não é nazista. Ele apenas fala que não existe exclusão. É a única coisa que ele está dizendo. Então, assim, o que ele fala é, eu faço um movimento de botar esse homem no meu coração. Eu acho que tudo que ele fez é certo? Não tem que achar se é certo ou errado. Mas quem sou eu para ficar aqui julgando esse homem?
Porque o que a gente mais faz hoje em dia, né, Rô? O medo de não estar certo é tão grande que você está o tempo inteiro querendo estar certo. Então, assim, não, essa pessoa aqui está errada, eu que estou certa. E quando você fica olhando para o outro e julgando o outro, você deixa de olhar para você. Então, e quando a gente está olhando para o outro e julgando tanto, é como se você falasse assim, essa parte minha eu não aceito. Porque somos todos um, né, Rô? Sim, e reflexos. Então... E reflexos. Então, se essa pessoa me incomoda tanto... O que você está vendo nela? Olha para ela. Ela tem algo para te dizer. Ela tem certeza. algo aí que você precisa olhar dentro de você. Então, é isso que eu te falei. A constelação, ela me deu um lugar, Rô, de ampliação, sabe? Do coração, do sentir, do amor. De poder olhar o outro como o outro. Só que um outro... com um sistema atrás dele, com uma história atrás dele, sabe? Sim. Ele não é só aquilo, ele é muito mais do que aquilo. Então, quando a gente se abre para isso, a gente começa a olhar as coisas bem diferentes. Olha só, eu tô começando esse negócio de podcast, então eu não sei muito direito. Será que dá para depois fazer parte 2? Porque, gente, constelação, assim, é um universo. Né? Não, e assim, acho que a gente pode depois trazer bonecos, a gente pode até, se algum dia, né, a gente tiver ao vivo, poder fazer alguma coisa com uma pessoa, uma dinâmica, alguma coisa. Tô super aberta, Rô, tô amando estar aqui com você. Nossa, gratidão, Cláudia, gratidão. Sim, vou fazer agora um convite para vocês seguirem Cláudia, consteladora familiar, e vocês viram todo esse currículo aqui, porque ela não para, né? É muito autoconhecimento para uma pessoa só. E aí eu queria, né, pedir para você dar o seu Instagram também, não sei se você tem YouTube, o que você quer trazer de mensagem, mas antes disso eu queria pedir para você me trazer aqui para gente uma mensagem ligada à conexão, dentro do que você enxerga. O que é a conexão para você? O que te conecta? Definitivamente é o amor. É o que me conecta, Rô. É assim, eu vejo o quanto eu tô conectada ou desconectada durante o meu dia pela minha vibração. E aí, quando eu falo vibração, é o que a gente está sentindo naquele momento, né? Como é que você tá? Quando eu vejo que eu saí de um lugar, né, mais amoroso, mais tranquilo, mais aberto ao problema do outro, porque é isso, né? A gente, de manhã, se acorda, faz sua meditação, você acorda, né? Se colocando ali numa vibração alta, de amor, de entrega, aberta pro seu dia, e aí, de repente, plá, 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 vem um monte de coisas acontecendo durante o dia. E esse monte de coisas acontecendo durante o dia é que a gente tem que ir olhando e falando, opa, isso aqui tá me tirando do lugar. Então, peraí, como é que eu posso lidar isso agora da melhor maneira possível para que isso não me tire do meu lugar e aí eu me perca de mim mesma, né? Então, é isso. E aí, quando eu falo do amor, é isso, esse autocuidado, sabe? Da gente poder se olhar e falar, caramba, isso que essa pessoa falou agora tá doendo aqui, mas assim... não vai parar de doer se eu bater nela também, sabe? Então eu seguro isso aqui comigo e eu vou olhar depois para essa dinâmica, porque ali no meio de uma reunião, por exemplo, você não vai... Só um minutinho que agora eu tenho que olhar o meu sentir aqui. Mas assim, você, né, aguarda ali e fala, cara, isso aqui é uma coisa que eu vou olhar à noite, por que isso me incomodou tanto? Mas parar, sabe, Rô, de atacar o outro, de achar que o problema tá com o outro que não te faz feliz, que o outro que te deve, que o outro... Cara... no momento que você começar a parar de olhar para o outro e olhar para você mesmo, e isso é um convite que eu me faço todos os dias, e é o convite que eu faço a todos vocês. Começa a olhar para vocês, porque o mundo aqui fora é um reflexo do nosso mundo interior. Ai, que lindo isso, amiga. manter a conexão viva. Gratidão, Cláudia, mais uma vez pelo seu tempo. Eu sempre falo que o tempo é o nosso bem mais valioso, porque a gente não compra e ele é vida. Então, eu sei que o seu tempo tem muito valor e eu honro muito isso, honro mesmo. Então, gratidão por você estar compartilhando esses saberes e que a gente possa estar juntas em breve, novamente. Eu vou amar. Quantas vezes fui convidada, quantas vezes virei. Adorei. Obrigada, Rô, pelo convite. Obrigada por você estar na minha vida. Um prazer, um presente. Essa mulher me trouxe para esse mundo. Eu estava lá quietinha, né? Só fazendo minhas constelações. Não, vamos fazer retiro. E aí eu pude trabalhar com mais pessoas, conhecer mais pessoas. Então, assim, minha profunda gratidão. Te honro muito, minha amiga. Gratidão.
Se você de alguma forma sente que foi beneficiado por esse conteúdo, eu te digo para você compartilhar, para que você possa levar mais conhecimento para que outras pessoas possam também despertar, se conscientizar, se conectar consigo mesmas e com a própria história e com tudo aquilo que vai trazer mais positividade, bem-estar, saúde para as suas vidas. Então, me segue nas redes, Rosane Ventura com 2 As no Instagram e também aqui as redes da Rádio Positividade e também o YouTube. Se você não se inscreveu ainda, eu te convido, se inscreva, coloque o sininho para que você seja avisado de quando a gente entrar com conteúdo novo. Positivecast Conexões é uma iniciativa que visa trazer mais conhecimentos para te ajudar a caminhar de forma mais livre, mais plena e mais feliz por essa vida.